Você pode se assentar. Eu sei que a pastora já orou. Eu quero orar de novo com você. Quero que você feche os seus olhos nesse momento. Acalme seu coração. Deus tem feito coisas aqui. Eu creio que Deus tem agido com poder e graça, porque é isso que Ele faz. Deus, nesse momento, mais uma vez eu quero orar ao Senhor. O Teu Espírito está aqui e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Por isso, Deus leva mais uma vez cada mente, cada coração cativo a Cristo. Que toda resistência seja quebrada agora na autoridade do nome de Jesus. Nós damos liberdade somente ao Senhor para ministrar as mentes e corações. Deus é só apenas um vaso, mas é o Senhor quem faz. E eu estou aqui, Pai, à disposição do que o Senhor quer operar nessa manhã. E eu te agradeço, Deus, por fé, porque eu sei que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Em nome de Jesus, amém. Eu estava falando antes de vir para cá com a Ângela. A Ângela está ali. A gente estava conversando e eu falei, Ângela, a gente não precisa criar expectativas no Senhor. Como assim, Isabela? Misericórdia, expectativa? Porque a expectativa, ela é uma espera idealizada, ansiosa. Eu espero que Deus faça aquilo que eu desejo, que eu penso. Eu estou com uma expectativa. Mas nós temos que ter nessa manhã perspectiva do que Deus fará. E a perspectiva é uma espera confiante de que Ele está no controle, Ele vai fazer alguma coisa. Você crê nisso? Amém. Hoje nós vamos falar sobre perdão e cura. Um tema tão profundo, na verdade tudo tem sido tão profundo, né, irmãos? Eu cheguei aqui, eu vi as carinhas, todo mundo com o nariz em vermelho, Deus trabalhando, todo mundo sensível, isso é bom, né? A carne está macia para receber, mas ainda tem coisas que Deus quer tratar com vocês nessa manhã. E quando o pastor me convidou para falar sobre perdão e cura, eu falei, gente, perdão e cura? E aí Deus me fez pensar numa coisa. É como se a cura fosse uma porta. Claro que a gente está falando de cura da alma, apesar que a gente sabe que existem doenças psicossomáticas, que são doenças que por causa de algo emocional, elas se somatizam em forma física. E aí eu estava pensando, né, que a cura é como se fosse uma porta, e para essas doenças emocionais, existe uma chave que destranca essa porta, e a chave é o perdão. Talvez você, como eu pensava, pense assim, ai, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não tenho raiva de ninguém. Mas durante essa semana, depois que o pastor me convidou para trazer essa mensagem, Deus me fez entrar no meu porão. E eu descobri que tinha umas coisas mal resolvidas ali. E eu falei, Deus, por que o Senhor está me confrontando? Eu falei, porque eu preciso ter autoridade para falar sobre isso. Então, nesse momento, eu quero que você abra a sua Bíblia em Filemão. Filemão é uma carta de Paulo. É um dos menores livros da Bíblia, do Novo Testamento, então um dos menorzinhos. Só tem um capítulo e ele tem 25 versículos apenas. Você vai deixar ele aberto, daqui a pouco nós vamos ler. Filemão, vocês vão deixar ele aberto. Mas antes da gente dar continuidade, eu quero te entregar uma coisinha. E o Gessé vai me ajudar, os diáconos vão me ajudar. Você vai receber uma pedra. Vocês já podem começar a entregar, por gentileza. E a gente vai fazer um combinado, irmãos. Vocês vão segurar essa pedrinha até o final. Isabela, mas se eu tiver que mexer em alguma coisa, você vai mexer com a pedra. Você não pode soltar essa pedra, combinado? E tem outra coisa, você não vai simplesmente segurá-la, não. Eu quero que você pegue essa pedra e que você a aperte. Toda hora que você pensar que você está esquecendo da pedra, você vai dar uma apertadinha nela. Posso contar com vocês? Ah, e tem outro detalhe. Durante a ministração, eu vou falar, e a pedra? E aí vocês vão levantar a mão que está com a pedra e vão falar para mim, não solto. Vamos fazer um teste? Eu sou professora, gente, eu gosto que interage. Então, vocês vão interagir comigo. Então, vamos lá. E a pedra? Gente, vocês não me convenceram que vocês não vão soltar a pedra, não. De novo. E a pedra? Isso, gente. É para falar tão alto para os vizinhos ouvir, nem tanto, né? Então, vocês vão receber essa pedra. Segura ela aí, aperta ela aí. A pedra está limpinha, viu, gente? Quando eu falei com a Elaine que eu ia precisar de pedras, falei, ô, Elaine, vão achar numa obra, né? Assim, uns pedregulhos. Ela, não, Isabela, vou arrumar umas pedras limpinhas. Falei, e por mim eram umas pedras bem pedregulhadas mesmo. Mas eles tiveram esse carinho, a pedra está limpinha, tá, gente? Enquanto você recebe a pedra, dá uma olhadinha para ela, aperta ela aí. Eu quero que todos recebam. Ninguém fique sem a pedra. Gessé, você já pode colocar aqui, por favor, a cruz.
E a pedra, irmãos? Ah, isso aí, não solta não, hein? Segura ela firme. Todos receberam? Quem não recebeu, levanta a mãozinha, não quer ninguém sem a pedra. Lá em cima também tem gente querendo pedra. Amém, irmãos. Quanto o restante recebe? Antes de nós lermos os versículos que eu quero ler com você sobre Filemon, eu quero falar sobre o significado do nome dele. O nome Filemon significa aquele que tem amor. O que significa? Aquele que ama. E é interessante que eu fui olhar a origem. Filemon vem da palavrinha philos. E os gregos, eles têm 3 palavras que definem amor, que é ágape, eros e philos. Ágape é aquele amor sacrificial, sacerdotal. O eros é um amor de um homem para com uma mulher, um amor, né, aquela ardência da paixão. E o philos é o amor de amigo, o amor de irmão, um amor que indica carinho e simpatia. E o nome Filemão vem dessa raiz, philos. Então ele é um homem, né? O nome dele, o significado do nome dele é aquele que tem amor, aquele que ama. E eu quero que agora você leia comigo Filemão, nós vamos ler dos versículos 5 a 7. Nós vamos ver que o Filemão combinava com o nome dele. Olha que interessante. Filemão 1, único capítulo que tem, do 5 ao 7, diz assim: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então, Paulo, ele escreve essa carta para Filemão. E assim, é interessante que Paulo escreve carta às igrejas, ele escreve cartas, né, dando instruções, e essa carta é uma carta totalmente pessoal. Totalmente pessoal. E ele destaca as qualidades de Filemão que combinava com o nome dele. Olha que interessante. E Paulo elogia porque, primeiro, ele fala, olha, se ama os santos. Se ama a igreja, né? Naquela época, a igreja crescendo. Paulo estava preso por causa de Cristo. Ele fala, Filemão, você ama a igreja, você ama as pessoas. Outra coisa, o seu amor, Filemão, o que você faz, desperta em mim alegria e consolo. Pensa numa pessoa que quando você está triste, a presença dela desperta alegria. E quando você está triste também, ela consegue ser consolo. Ouvir falar dela, ouvir do que ela faz, deixa seu coração alegre, deixa seu coração descansado. Esse era Filemão. E outra coisa que Paulo fala, Filemão, você reanima o coração dos irmãos. O que é reanimar, gente? Vocês já viram um socorrista? Eu nunca vi ao vivo e a cores assim, mas eu já, né, a gente fez um curso de bombeiros esses dias e a gente aprendeu a reanimar. Reanimar é devolver a vida, é dar vigor. E Filemão era essa pessoa. Pensa essa pessoa que te devolve a vida, que, nossa, desperta aquilo que há de melhor. Esse era Filemão. Mas Paulo não tinha só elogios para fazer para Filemão. Eu não acredito que ele fez essa introdução, né, de carinho, como um filho que fala com a mãe, mamãe, você está tão linda. E ela fala, o que você quer, meu filho? Não, não foi assim. Paulo tinha uma intencionalidade, ele realmente admirava tudo isso em Filemão, mas a carta tinha um outro objetivo. Tinha alguma coisa que Paulo iria pedir para Filemão. Então, agora, eu quero que você continue lendo comigo. Nós vamos ler agora do 8 ao 11. Olha o que Paulo, depois desse discurso de carinho, né, exaltando pelas qualidades de Filemão, ele pede a Filemão. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Então, Paulo estava pedindo alguma coisa para Filemão a respeito de Onésimo. E eu quero contar para você quem era Onésimo. Onésimo, o nome dele significava útil, mas o Paulo fala assim, olha, ele era inútil, mas agora ele é útil, ele converteu. O Onésimo agora, ele tá ok. O Onésimo, gente, tinha sido escravo de Filemão. E ele havia fugido. Imagina você,
Filemão tinha um escravo, e esse escravo Onésimo havia fugido. E era muito comum que os escravos, né, naquela época da escravatura, né, a escravidão é uma coisa muito antiga, que os escravos, quando eles fugiam, eles levavam bens do seu senhor. Eles levavam o dinheiro do seu senhor, porque o escravo sabia onde que as coisas estavam escondidas. Então, Onésimo fugiu. Então, olha o que ele fez. Ele roubou de Filemão, ele traiu a confiança de Filemão e ele abandonou a Filemão. Ele deixou um cargo vazio ali, um lugar vazio, porque ele exercia uma função e ele, foi embora. Só que agora Paulo fala assim, olha, eu quero que você receba ele de volta. Gente, ele tinha feito tudo isso com Filemão. Filemão é uma pessoa super amorosa, super do bem, um homem bom, mas ainda assim Paulo manda essa carta. Porque até as pessoas boas, as pessoas generosas, aquelas pessoas que a gente nem desconfia que talvez tenha uma rusga no coração, elas podem ser pegas em situações de perdão. E quando Paulo fala para Filemão receber Onésimo, ele coloca algumas especificações. Ele fala assim, recebe ele de volta como a um irmão amado. Ou seja, o Onésimo vai voltar, Filemão. E não é para você ficar tratando ele com rusga, não, viu? Ficar jogando na cara dele, mas você fugiu, você me traiu, você me abandonou. E ele fala, olha, recebe ele como se você estivesse recebendo a mim. Você tem carinho por mim, Filemão? Então, recebe ele como se você estivesse recebendo a mim. E era muito comum que naquela época, quando um escravo fugia e retornava, ele fosse severamente açoitado, para que servisse de exemplo para os outros escravos, para que os outros escravos jamais fugissem, ficassem com medo daquele exemplo. Mas Paulo fala, não trata ele dessa forma. Outra coisa que Paulo fala, eu sei que ele te prejudicou. Ele com certeza tinha roubado, tinha feito algumas coisas. E Paulo fala, pega os prejuízos que ele te causou e coloca na minha conta, eu pagarei. E é interessante que eu estava vendo em algumas outras Bíblias, eu gosto de ver as outras traduções, e tinha uma que estava bem em negrito, assim, bem destacado, eu pagarei. Paulo falou, coloca na minha conta. Outra coisa que Paulo diz, eu sei, tá, Filemão, que você vai fazer o que eu peço e ainda mais. Então, indiretamente, acho que Paulo estava cantando uma libertação. Eu, no meu fantástico mundo de Isabela, penso, acho que Paulo estava querendo, porque Paulo fala assim, porque eu queria que ele ficasse comigo, ele está sendo muito útil aqui, mas eu não quero fazer nada sem o seu consentimento. Então, a gente vê que, além de Paulo pedir para receber com amor, como a um irmão, além de falar para, eu vou pagar os prejuízos dele, ele não vai te dever nada, eu também quero que eu creio que você vai fazer isso e ainda mais. Em outras palavras, o que Paulo estava pedindo que Filemão fizesse? O que, gente? Que ele perdoasse a Onésimo. Só que o Onésimo, ele era um escravo. E às vezes é fácil a gente perdoar as pessoas que não têm um valor tão grande na nossa vida. Um dia desses eu estava dirigindo e eu precisava convergir. E aí, na hora que eu ia convergir, tinha uma moça, uma senhora, era uma senhora parada, com o carro assim no canto, e eu não conseguia convergir porque ela estava lá. Era só ela dar uma rezinha, gente, que eu conseguiria passar. E aí, quando eu fui virar, veio um 02. Quem aqui conhece um 002, irmãos? Aquele ônibus não é de Deus. Os motoristas daquele ônibus é só o Senhor. Enfim, ele veio acelerado e eu, meu Deus, eu tenho que convergir. E a mulher que estava parada ali, ela olhou para mim e fez assim, tipo assim, vou, minha filha, eu não vou dar ré. E aí eu tive que dar ré para poder convergir. Gente, eu fiquei numa bravura. Falei, Senhor, acalma os meus ânimos. Por que essa mulher não andou um pouquinho? Mulheres devem apoiar mulheres. E eu fiquei muito brava. Só que eu não conheço aquela mulher. Aquela mulher não faz uma diferença na minha vida. E eu falei, gente, como que essa mulher me deixou tão inquieta, tão irritada, tão nervosa? Mas passou. Eu falei, Deus, perdoa a irmã, ela não sabe o que faz. E perdoa eu também, porque eu fiquei muito brava com essa senhora. Mas, enfim, quando o Onésimo é um escravo, fica fácil relevar. Te faz raiva na hora. Mas passa um tiquinho. Nem lembro da cara da mulher, nem lembro do carro dela, não lembro de nada. Mas e quando o Onésimo é alguém próximo? E quando o Onésimo é um pai? Quando o Onésimo é uma mãe? Quando o Onésimo é um irmão? Quando o Onésimo é um cônjuge que te feriu, que te traiu, que
te prejudicou, que te machucou, que te abandonou. E quando o Onésimo é essa pessoa? Aí fica diferente, porque não dá para lidar com naturalidade. Ah, tudo bem. Não, gente, cria alguma marca. E talvez aqui hoje existem filemons. Você é uma pessoa boa, você serve ao Senhor. Talvez você é até da liderança da igreja. Talvez você é professor de escola bíblica dominical, líder de célula. Você é um diácono, você é uma pessoa da limpeza. Mas um Onésimo te feriu. E você está com aquilo guardado no seu coração. E aí você acha como se não tem nada não, já perdoei, já está resolvido, mas não está resolvido não. E hoje Deus está te levando no porão, porque tem uma porta, irmãos, e eu vejo uma porta grande de cura para a sua alma, mas você precisa pegar essa chave e falar, eu quero entrar, mas eu preciso ter uma atitude de perdão. Hoje, não é o apóstolo Paulo que escreve uma carta para você, mas é o próprio Deus escrevendo uma carta com o seu nome. Eu não sei o que seu nome significa. Esses dias eu fui pesquisar o meu nome e eu fiquei tão feliz. Falei, nossa, mas você nem sabia, que nome bonito. Isabela, Cristina, achei lindo o significado, mas não importa o significado do seu nome. Deus te vê de uma forma e hoje Ele escreve uma carta com o seu nome e nessa carta Ele te chama a perdoar. Sabe, Deus, Ele quer curar o seu coração, mas essa situação mal resolvida não deixa. Você está vivendo uma vida limitada. Tem alguma coisa que está te prendendo, você não está conseguindo prosperar na sua vida. Eu não estou falando só de dinheiro, não, de saúde, de alegria, de paz, porque te falta consertar alguma coisa. E talvez você, como eu, antes dessa ministração, pensava, mas está tudo bem. Só que quando você lembra dessa situação, causa uma inquietação. Você não imagina nem encontrar com o Onésimo. Só de falar em ver o Onésimo, sua mão começa a transpirar, seu coração começa a bater um pouquinho mais forte. Porque você lembra do que o Onésimo fez. Às vezes você até chora, às vezes dói e você desvia o pensamento daquilo. Mas está aí, isso precisa ser resolvido. Você está definhando aos poucos e está mascarando que está tudo bem. Falando nisso, e a pedra? Ah, não solta ainda não, isso mesmo. Sabe, irmãos, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele veio para roubar, matar e destruir. Deus veio para nos dar vida e vida abundante, mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. E uma das armas que ele tem usado para prender pessoas é o ressentimento, é a mágoa. E tem uma historinha que eu quero contar para você, porque talvez você fale assim, Isabela, mas nem tudo é diabo, não. As pessoas são difíceis, o povo é ruim de coração, mas o diabo se aproveita de tudo. Tem uma história muito interessante, que certa vez, é uma ilustração, tá? Um homem viu o diabo se aproximando de uma parede. E aí, quando ele chegou perto dessa parede, ele pegou um pouquinho de mel e ele passou o mel na parede. E aí, um homem observando, sem entender, por que o diabo passou o mel na parede? Ficou ali, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí uma abelhinha bonitinha viu o mel, porque eu não sei se você sabe, mas as abelhas, elas não só produzem o mel, elas também se alimentam dele. E a abelhinha viu aquele mel, o mel tá fácil. E aí ela foi pegar o mel e o que aconteceu? Ela ficou grudada na parede. Tinha um gatinho que amava perseguir abelhas. E quando ele viu a abelha parada, ele falou, é minha oportunidade. Quando ele foi pegar a abelha, o que aconteceu? Ficou grudado no mel. Tinha um cachorro, gente, um cachorro muito bravo, ruim, que perseguia aquele gato. E aí ele falou, o quê? Ele está preso ali? É a oportunidade perfeita. E aí ele foi, com muita raiva, e avançou no gato a ponto de matá-lo. Mas ele também ficou grudado no mel. O dono do gato viu que o gato estava morto, que o cachorro tinha atacado ele, ficou completamente irado. E ele foi lá e matou o cachorro. E também ficou grudado no... Onde que foi grudar, gente? Participa. Professora, gente, não sai da gente essa coisa. E aí, o homem ficou preso ali ao cachorro. E aí, o dono do cachorro viu que o homem tinha matado o cachorro dele. Com muita ira, com desejo de vingança no seu coração, ele matou o homem. E ele também ficou grudado no mel. Resultado, o homem que tinha visto o diabo colar o mel na parede falou, o que você fez, seu inconsequente. O diabo sarcástico. Eu não fiz nada, eu só coloquei o mel na parede. O diabo, ele se aproveita de
todas as circunstâncias. Ah, mas o diabo, ele existe e ele é um perdedor. Eu lembro uma vez que eu tive um sonho em que eu estava num lugar presa, parecia que eu estava presa ali, e tinha um leão sem juba, e ele me encarava com muita fúria. E eu olhava para aquele leão, sem entender o que estava acontecendo, e de repente uma porta se abria e tinha um campo lindo. E eu sentia que eu tinha que sair daquele lugar. E quando eu saí, eu via um caminho lindo, um verde bonito. E eu lembro que aquele leão sem juba, ele olhava para mim com muita raiva, mas ele não podia fazer nada, ele não podia me impedir de sair, ele não podia correr atrás de mim. E quando eu acordei, eu me lembrei, como um leão que ruge, o diabo anda ao nosso redor buscando a quem possa tragar, mas ele não é o verdadeiro leão, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, que é Cristo. Aquele leão não tinha juba porque Satanás, ele não tem honra, ele não tem autoridade, ele não tem glória, então ele não pode nos prender. Mas ele vem como um leão que ruge, ele tem colado mel na parede. E quantos de nós têm ficado presos a esse mel? Quantos de nós temos ficado presos nesse mel por causa da falta de perdão? E o diabo, ele quer, muitas vezes, ele não lê a nossa mente. Deus é onisciente, Deus sonda a sua mente e seu coração. O diabo não, ele não sabe o que se passa aqui, mas ele lança setas. E muitas vezes são vozes, às vezes e são setas do mal, setas que ele envia, mas nós precisamos ter cuidado com isso. E sabe uma seta que Satanás tem lançado a respeito de perdão? A falsa sensação de perdão. E eu quero compartilhar com você o que aconteceu comigo essa semana. Tem uma pessoa muito querida na minha família. E essa pessoa, ao longo dos anos, fez algumas coisas, teve alguns posicionamentos que me feriram muito desde a minha infância. E eu sentia esse sentimento ruim, eu sentia essa tristeza, essa amargura, mas eu passava por cima e falava, não, eu amo essa pessoa, ela não me deve nada, tá tudo bem. E eu falava, eu sou um Filemon, eu sou uma pessoa boa, eu não tenho raiva de ninguém. Só que aí, meus irmãos, olha como Deus faz as coisas. O pastor me falou que eu pregaria sobre cura e perdão, e eu e o Silas fazemos um curso de casais, e no dia que a gente foi, estava falando sobre perdão. E aí Deus começou a me cutucar a respeito dessa pessoa, que tinha alguma coisa mal resolvida. Eu falava, Deus, mas para que eu vou procurar essa pessoa? Não tem porquê, eu vou virar para ela e vou falar, então, fulana, quando eu era criança, você fez isso e doeu, quando eu lembro, dói. Na minha vida adulta, eu não sei porquê, eu lembro disso, eu choro. Para que eu vou falar isso com essa pessoa? Eu não preciso. E aí veio a falsa sensação de perdão. Não precisa, Isabela. Você já entregou essa pessoa para Jesus. Tá tudo bem, Isabela. Você não precisa falar nada. Porque se você falar, ela não vai te entender. Ela vai falar, nossa, mas que menina dodói. Nossa, você viveu com isso tudo, esse tempo todo. Não precisava ter falado isso. Ela não vai te entender. Talvez ela vai rir, não vai valorizar, vai falar que é bobeira sua. Mas lá no meu espírito, sabe por quê, gente? O Espírito Santo, ele é uma voz mansa e delicada. E às vezes são tantas vozes na nossa mente, a gente não consegue discernir. Lá no meu íntimo, o Espírito Santo falava, resolve, conserta, confessa, fala. E eu não vou falar. Não, porque na minha mente está tudo resolvido, eu já perdoei, está tudo bem, já até falei que a minha psicóloga disse, está tudo resolvido. Mas tinha que ser resolvido. E aí eu resolvi, tomei coragem, falei, ai Deus, eu vou pregar sobre perdão e cura. Imagina se eu subo naquele altar, não tenho autoridade para falar por causa dessa situação. Então, entre falar e não falar, eu vou falar. E aí eu tenho um grupo no WhatsApp, que é eu e eu mesma. Se você não tem, faça um grupo com você mesmo. É maravilhoso. Você coloca tudo que você precisa resolver lá. Você tem que salvar um negócio, você manda no seu grupo. E o meu é para salvar. E aí eu fui lá no meu grupo, que eu falei, eu não vou mandar o áudio para ela direto. Eu vou gravar aqui, porque se eu falar alguma abobrinha... E eu fui falando, então, fulana... Aí eu apagava, não, eu não vou conseguir. Ai, meu Jesus. E aí o Silas, fala pessoalmente. Eu falei, pessoalmente? Misericórdia, eu não vou falar não, porque eu vou começar a chorar, e ela vai olhar para a minha cara, a gente já começa a pensar a falsa sensação de perdão, ou o engano do diabo, dizendo, não vai não, ele quer nos manter presos. Não resolve não, ela te feriu, você não fez nada. Você é inocente, você vai se humilhar e vai lá... Pois, no final, eu acabei mandando um áudio bem grande. Falei, ô, fulana, me perdoa o áudio grande, quase um CD. Eu espero que você ouça, que você receba com amor, com carinho. E aí, essa pessoa
recebeu a mensagem e não me respondeu. E eu falei, para que eu mandei? Eu vou apagar, eu não devia ter mandado essa mensagem. Ai, meu Deus, o WhatsApp não é de Deus, porque você manda um negócio, a pessoa entende tudo errado. Ai, Jesus. E aí, por fim, eu falei, tá feito. Espírito Santo, foi o Senhor que me fez mandar esse áudio, então o Senhor resolve esse negócio, você vai trabalhando no coração dela. E aí, meus irmãos, quando ela respondeu, ela me mandou um áudio chorando. E ela começou a chorar e falou, eu também tinha uma mágoa contra você. Eu nunca saberia disso. Ela falou, me perdoa, porque eu te feri tanto, mas eu também achava que você não gostava de mim. Eu olhava para você, o seu jeito, teve um dia que você fez isso, e ela começou a pôr para fora, e eu pus para fora, e foi um chororô, meus irmãos. Mas sabe qual foi a sensação? De liberdade. Irmãos, eu fiquei tão feliz, e eu falei, quantos anos o diabo nos afastou, esse sentimento nos afastou, a indiferença nos afastou, a falsa sensação de perdão nos afastou. Vocês imaginem, gente, ela falou assim, eu nunca teria te procurado, eu jamais teria coragem de falar com você. Sabe, gente, isso ia para o túmulo. Ela ia morrer, eu ia morrer, e a gente nunca teria tido a oportunidade de resolver isso. E por anos, o amor foi roubado. E nós encerramos a conversa dizendo, eu amo você, eu recebo o seu amor, eu não aceito mais a mentira de que você não me ama. E nós fomos curadas. Nós entramos pela porta da cura. E hoje ela me manda mensagem todo dia de bom dia. Todo dia, das 6 horas da manhã, tem uma mensagem lá, bom dia, bom dia. E eu estou feliz porque isso está resolvido. E eu falei, Deus, o Senhor é tremendo. O Senhor é lindo, o Senhor quer nos ver livres. Talvez você hoje diga, Isabela, mas essa sua situação é uma coisa tão simples. Isso que você está falando aí, você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe, você não faz ideia do que me fizeram. E eu não estou aqui para negligenciar a sua dor, não, mas o Senhor conhece. Talvez você diga, Isabela, faz muito tempo, não vamos mexer nisso não, deixa do jeito que está. Não vamos resolver isso, sabe, já passou, tem tantos anos, eu já esqueci. Se o Espírito Santo está colocando no seu coração, se está vindo um nome na sua mente, é porque não está resolvido. Você precisa resolver. Isabela, não faz muito tempo não. É muito recente e eu não consigo perdoar. Eu não me sinto preparada, eu não estou pronta para isso. Eu não consigo. Mas a palavra de Deus diz, na oração do Pai Nosso, que é a oração universal. Quando a gente encontra família, tem pessoas de outras religiões e a gente fala, vamos orar? Vamos orar o Pai Nosso? Diz o seguinte, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos. E mais à frente ainda, onde cita o Pai Nosso, em Mateus 6, diz, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também os perdoará. Mas, se vocês não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as vossas ofensas. Nós queremos a graça só para nós, não é verdade? Eu quero ser perdoado, eu quero ser justificado. Mas e quando eu tenho que dar esse perdão? Sabe, essa falta de perdão está te levando para um lugar. E esse lugar é o inferno. Nossa, Isabela, que duro. É duro, não é? Porque o que te faz? Porque o céu é real e o inferno também é real. E se nós só vamos entrar no céu porque nós somos salvos em Cristo, porque Ele nos perdoou, se você não perdoa o seu irmão, se você não perdoa o seu opressor, a pessoa que te machucou, que te ofendeu, Deus não vai te perdoar. Se Ele não vai te perdoar, você está condenado. Imagina, Filemon, você é uma pessoa tão boa, ir para o inferno por causa de perdão? Imagina você ir para o inferno por causa de perdão, mas eu faço boas obras, eu amo as pessoas, eu amo a Jesus, mas você não perdoou. E se você não resolver isso, você está condenado. É duro, mas o Senhor quer te ver livre. Nós precisamos entrar pela porta da cura. Sem o perdão, nós estamos condenados, e o perdão, eu já ouvi essa frase a respeito de vingança, mas para mim está tudo ligado. A falta de perdão é um veneno que você vai tomando, querendo que o outro morra.
Porque você não perdoa, então você está ressentido, você está amargurado. E quando a gente está assim, querendo ou não, às vezes, sem a gente perceber, o nosso desejo é que aquela pessoa seja prejudicada. Só que, na verdade, quem está preso é você. Falando nisso, cadê a pedra? Aperta ela aí, aperta. Aperta bem firme assim. Sabe, quando nós perdoamos, nós não liberamos somente a pessoa que nos feriu. Nós liberamos não é só a pessoa que nos machucou. Nós liberamos a nós mesmos. É um grito de liberdade que você dá para si mesmo. Você solta o outro, mas você também é livre. E hoje Jesus, ele tem um propósito. Ele quer te ajudar a pegar essa pessoa que te feriu, o seu opressor, sabe, essa pessoa que fez talvez coisas que você não merecia, você não fez nada para merecer isso, mas essa pessoa te machucou. E Jesus, assim como Paulo, está dizendo assim, me entrega ela. Ela te prejudicou, eu não sei onde ela te violou, mas coloca a conta dela para cima de mim, eu pagarei, eu já paguei, me entrega. Para, de prender essa pessoa. Você está preso, você está morrendo espiritualmente. Ai, mas eu sou uma pessoa feliz. É mentira, é uma alegria falsa. Talvez por trás dessa alegria você está escondendo muita dor, porque está machucando, está doendo, está ferindo. E agora eu quero falar, vamos deixar o Filemão um pouquinho de lado? Eu quero falar agora sobre o Onésimo. Talvez você não é Filemão, não. Você não foi ferido por ninguém, mas você feriu. Talvez você machucou alguém. E a Bíblia diz em Mateus 5:23, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Deus, ele não está interessado na nossa oferta, no nosso serviço, nas nossas 1001 funções que nós exercemos na igreja, na sociedade. Ele quer a nossa vida resolvida. E você, Onésimo, feriu alguém, e você sabe que feriu, e você nunca teve coragem de procurar essa pessoa e resolver isso. Sabe, Onésimo, você tem sido muito orgulhoso. E esse orgulho te faz pensar que procurar a pessoa que você feriu, que você ofendeu, é muita humilhação. Não, mas eu vou me humilhar desse jeito. Deus reage de duas formas às nossas atitudes relacionadas a isso. A palavra de Deus diz que ao orgulhoso, ao soberbo, Deus resiste, mas ao humilde ele dá graça. Talvez o Onésimo pense assim, mas eu vou chegar lá e ele não vai me perdoar. Faça a sua parte, Onésimo. Deixa o Filemão com Deus. Não preocupa com isso não. Faz a sua parte. Peça perdão. Você feriu o Filemão, Onésimo. Não anda como se tivesse tudo bem não, porque você sabe que ele tem algo contra você. Teve uma vez, tinha um casal aqui na igreja. Hoje, infelizmente, eles nem estão mais casados, infelizmente, um deles se desviou, mas na época que eles estavam aqui na igreja, surgiu um boato a respeito deles, e alguém falou para eles que fui eu que espalhei o boato. E aí, onde eu estava, eles não estavam. Quando eu cumprimentava, eles viravam a cara. E eles me tratavam muito, muito estranhamente. Eu falei, gente, eu nunca fiz nada com esse povo, o que esse povo está com essa rusga comigo? E aí eu falei, peraí, se eu me lembrar que tem um irmão que tem algo contra mim, se eu me lembrar que tem alguém que tem algo contra mim, mas eu não fiz nada, mas se eu me lembrar que tem alguém que tem algo contra mim, eu preciso resolver. E eu procurei esse casal e falei, então, eu não sei o que falaram, não quero saber o que falaram, mas eu estou aqui para pedir perdão. Me perdoem, eu não sei o que aconteceu, mas vocês me perdoem de todo o coração. Vocês acham que foi fácil, gente? Eu estava na posição de Onésimo para eles. Tinha surgido um boato que eu tinha espalhado a situação. Eu estava na posição de Onésimo. Eu não era Onésimo, não tinha feito nada. Mas eu fui lá. Não foi fácil, porque o Onésimo quer chegar para Filemão e falar, me perdoa. E quer que o Filemão pega ele, roda ele, eu te perdoo. Mas não é assim que acontece, às vezes. O Filemão, às vezes, tem o tempo dele. O Filemão, às vezes, vai falar, Mas, Onésimo, você fez a sua parte. É ele Deus.
Você resolveu. E eu pedi perdão para aquele casal, e aí foi tipo isso. Eu esperava que, ai, a gente te perdoa. Ai, Isabela, você é uma bênção. Não foi isso que aconteceu. Um olhou para o outro. A gente te perdoa. Aí eu, tá bom. Muito obrigada. E aí falei, tô leve. Gente, mas eu fiquei leve. Falei, ai, que bom. Ai, não tem mais peso sobre mim. Ah, diabo, agora você não vai ficar me acusando mais não, vai ficar me sufocando mais não. Chega. Você não tem autoridade sobre a minha vida, está resolvido, está consumado. Então, Onésimo, vamos baixar esse orgulho? E deixa Deus te exaltar. A seu tempo Ele vai te exaltar. Uma hora a verdade vem. Aí o Filemão, que estava meio assim de te perdoar, sabe, o Espírito Santo vai quebrantar o coração dele. E se não quebrantar, deixa ele com Deus. Você não tem que se preocupar com isso. Ah, Isabela, eu não sou Onésimo, não. E eu também não sou Filemão. Mas você é alguém que está vivendo assim, dentro de você, você tem vivido uma vida pesada, porque você tem carregado o peso de uma culpa. Talvez algo que você fez e você precisa confessar. A carta de Deus para Filemão foi, você precisa perdoar. Para Onésimo, você precisa pedir perdão. E para você que tem carregado uma culpa, a carta de Deus para você você precisa confessar. A palavra de Deus diz em Salmos 32, do 3 ao 5. Enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado. E eu não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoastes a culpa do meu pecado. Em Salmos 38, 4 diz, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. E Tiago 5,16 vai dizer, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Diante desses versículos nós podemos dizer e nos lembrar de uma frase que às vezes é tão clichê, mas é tão poderosa. Pecado confessado é pecado perdoado. Mas a gente insiste em camuflar aquilo. Você não está enganando Deus não, meu irmão. Deus está vendo. Mas você não consegue quebrantar o seu coração diante de Deus e falar, Deus, então, tem pecado aqui. E eu não estou falando de chegar diante de Deus e fazer o que às vezes a gente faz. Senhor, perdoa por todos os meus pecados. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Você precisa se apresentar diante de Deus e falar, Deus, eu tenho pecado nisso. E isso está me culpando porque eu sei que isso está errado, mas eu não estou conseguindo parar de fazer. Jesus, me perdoa, me ajuda, eu preciso sair desse pecado. Você precisa confessar. Sabe, a confissão, ela libera algumas coisas no mundo espiritual. Ela derruba a cerca do diabo. Ela nos libera para prosperar. Prosperidade é a ausência de necessidade. Ela te deixa livre. Ela quebra maldições, tira peso, restaura a comunhão, reata, tira a legalidade de Satanás e sara o nosso corpo e a nossa alma. Olha, a carta de Deus para você hoje é, você precisa confessar. Ah, Isabela, mas eu já confessei, eu já pedi perdão, eu já me arrependi, mas eu não consigo me sentir perdoado. Eu me sinto muito culpado porque você não sabe o que eu fiz. O que eu fiz é imperdoável, eu não devia ter feito. Nossa, eu tenho muita vergonha do que eu fiz, mas eu não consigo. Eu falo para Deus todos os dias, Senhor, me perdoa porque eu fiz aquilo, mas eu não me sinto perdoado. E Deus também escreveu uma carta para você. E a carta de Deus para você é, ei, aceita o meu perdão? Eu já te perdoei, meu filho, já está tudo resolvido, para de ressentir. Talvez você diga, mas você não sabe o que eu fiz? Eu abusei de alguém, eu cometi algum crime, eu realizei vários abortos, eu traí os meus irmãos, eu traí os meus pais, eu traí o meu cônjuge, eu traí minha família. Talvez você diga, olha, eu matei alguém. Eu tirei a vida de uma pessoa inocente. Eu passei uma doença para alguém. Eu me envolvi num acidente. Talvez você diga que você prejudicou alguém que não merecia. Sabe, meus irmãos, os pecados eles têm consequência. Toda ação tem uma reação. Mas, assim como as consequências são reais,
o perdão de Deus também o é. Assim, deixa eu repetir, acho que você não entendeu. Assim como as consequências são reais, o perdão de Deus também o é. A Bíblia diz em Romanos 5:20b, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia também diz em Isaías 43:25, olha o Senhor dizendo, eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim e dos seus pecados. Sabe esse pecado? Aperta esse pecado aí. Eu não me lembro. Você está confessando? O quê? Eu não lembro disso não. Deus já esqueceu. Deus já levou. E talvez você pense na sua humanidade, mas é injusto. A pessoa fez isso. Sabe, a graça de Deus não é para ser compreendida. A graça de Deus é para ser vivida. É uma graça absurdamente grande. Sabe, os nossos pecados diante de Deus são pecados. Uma pessoa mentirosa, uma pessoa trapaceira, uma pessoa enganadora, uma pessoa que mata alguém é pecado. A gente tem mania de pôr numa balança. Não, esse aqui o Senhor pode aceitar de volta. Essa pessoa, não, ela fez isso, o Senhor não pode aceitar nunca mais. Está banida do teu reino, Senhor. Pecado confessado é pecado perdoado. E a palavra de Deus diz, vai, não peques mais. A gente não vai usar essa abundância de graça para dizer, então quer dizer que eu posso pecar um pouquinho mais, né? Porque tem a graça, não. Nós não vamos abusar dessa graça, mas nós vamos viver com a dignidade de que somos perdoados, de que somos amados, de que Deus é aquele que nos levanta e fala, continua, meu filho, confesse e deixa que você alcança a misericórdia. E eu quero falar agora para um último grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas é um grupo que está muito ressentido, que está sofrendo muito, está sentindo uma dor no coração. E não é contra o Onésimo, é contra o próprio Deus. Essa pessoa ama Jesus, ela acredita em Deus, mas essa pessoa está ressentida. Não por aquilo que Deus fez, mas por aquilo que Ele permitiu. Ou por aquilo que Ele não impediu. Esse grupo de pessoas tem um questionamento. Deus, por que o Senhor não curou? O Senhor podia curar. O Senhor tem todo o poder, por que o Senhor não curou? Talvez ela diga, Senhor, por que você não impediu? Você podia ter impedido que aquilo acontecesse, mas o Senhor não impediu. Senhor, por que o Senhor levou? O Senhor podia ter deixado aqui. Essas pessoas estão com o coração cheio de mágoa. Elas estão servindo ao Senhor, elas estão vivendo a vida delas, mas no coração delas, algo que não se resolve é porque o Senhor permitiu isso. E você também precisa liberar o seu coração dessa mágoa. Eu não quero ser herege com o termo que eu vou dizer, e eu sei que vocês são maduros para compreender o que eu estou dizendo, mas você precisa perdoar o Senhor. Não que Ele te deva nada, Deus não te deve nada. O Senhor é bom. Ele é bom. Você pode duvidar de qualquer coisa. Você pode duvidar de um tanto de coisa, mas não duvide da bondade de Deus. Em Marcos 10:18, um jovem rico, chegou perto de Jesus e falou, replicou-lhe Jesus, Jesus falou com ele que ele era bom mestre. E ele replicou e disse, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Jesus não negou a sua divindade. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas quando o homem vem e fala, bom mestre, ele fala, bom é Deus, o homem é mau. E eu quero te lembrar, gente, que o mundo jaz o maligno. No mundo nós teremos aflições, nós teremos desacertos, nós vamos viver essas situações. Vai ter situação que não vai ter cura, vai ter situação que vai ter acidentes, vai ter situação que vai acontecer. E a gente não pode ficar com essa rusguinha com Deus. Deus, mas o Senhor podia ter evitado. Sabe, quando Jesus veio, algumas pessoas ficaram muito frustradas, porque elas queriam que Ele, reformasse tudo aqui. Vai destruir os nossos inimigos, vai nos fazer livres. Só que Jesus estava falando de outra coisa. Ele estava falando do que viria. Jesus veio para nos dar salvação, e nesse mundo nós vamos ter aflições, mas a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é com o Senhor, e lá não tem dor, lá não tem choro, lá não tem morte. Lá não tem nada disso. Mas você quer ir para lá? Então você precisa perdoar. Você precisa liberar.
Cadê sua pedra? Cadê sua pedra? Mas agora é hora de soltar a pedra. Essa pedra, ela representa, talvez, para o Filemon, uma pessoa que ela precisa perdoar. Filemon precisa soltar essa pessoa. Eu não sei, mas eu achei bem desconfortável. Uma vez eu participei dessa dinâmica e ficar segurando essa pedra, essa ainda é lisinha, tá limpinha, não tá? Mas eu lembro que quando eu participei de uma dinâmica dessas, a pedra estava suja e bem pontuda. E foi bem desconfortável. E talvez essa pedra, Filemon, seja a pessoa que você precisa perdoar. O seu opressor, a pessoa que te feriu. Talvez essa pedra, Onésimo, seja a pessoa que você precisa pedir perdão. Você não pediu perdão não e ela está aí. Sabe, ela está aí. Você negar não muda o fato dela estar aí. E uma vez eu ouvi uma frase da Dani que me marcou, que era: pare de adiar decisões importantes. Tomá-las, sabe, é difícil, custa alguma coisa, mas não tomá-las custa tudo. Para de adiar. Então, talvez essa pedra é o Onésimo que está aí, que você precisa pedir perdão. Talvez essa pedra é o pecado que você não confessou. Ele está aí, você sabe que está aí. Você convive com ele todo dia. Você olha para ele, ele olha para você. E você não entrega ele para Jesus. Talvez essa pedra é a sua culpa. Você não se perdoa. E a culpa está aí. Jesus está te chamando para viver livre e você está com a pedra. Talvez essa pedra é essa amargura no seu coração por não compreender o que Deus fez. Por não aceitar a soberana vontade dele, que mesmo quando vai de contrário à sua vontade, é boa, perfeita e agradável. Deus é soberano. Ele é soberano, ele não perde o controle de nada. Mas você está ressentido, porque se você fosse ele, você teria feito de forma diferente. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você nunca entenda. Talvez você nunca compreenda porque Deus fez, porque ele deixou de fazer. Mas, por favor, não duvide que ele é bom. E lembre-se, a nossa pátria não é aqui. Nós somos cidadãos do céu. Então, larga esse ranço, essa mágoa, isso que você está segurando, larga. Nesse momento, eu quero que você fique de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. E é um momento onde você, Filemon, você, Onésimo, você que se enquadra em dessas pessoas que eu falei, eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. E você vai orar, é você e Deus. Se for preciso, sabe, pense em uma decisão que você vai tomar. Eu vou sair daqui, eu vou procurar. Amém. Amém. Você pode se sentar. E lembre-se, perdão é atitude. Você não precisa sentir para agir. Você age para sentir. É na ação que as coisas são liberadas, que as cadeias caem, que os pesos saem. Que Deus te abençoe. Faça uma lista das pessoas que você precisa procurar. Isso não termina aqui, não. Talvez você vai ter que procurar alguém que você feriu, alguém que te machucou. Não deixe de resolver isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Tem hora que eu pensei, Isabela, que eu estava precisando de um carrinho de pedra aqui para trazer aqui. Uma pedrinha só era muito pouco, você entendeu? Mas tudo bem, você mandou só uma pedra. Que Deus abençoe vocês. Tivemos 2 ministrações hoje muito fortes, na verdade, muito fortes. Depressão, medo e culpa, perdão e cura, trataram simultaneamente de coisas que nos apertam. E eu louvo a Deus pelo propósito do seminário Nos Porões da Alma. Nós vamos fechar ele nesta noite, né? Com a palestra Altar Restaurado. E o altar só pode ser restaurado depois de tudo isso que nós ouvimos.
Então, hoje à noite nós estaremos sendo ministrados. Acredito que Deus vai dar para ela a força necessária. Ela está meio capenga, mas é normal também, né, gente? Eu não posso pedir, exigir muito dela também, não. Tem que deixar ela como foi falado da Fernanda, né? Deixar ela em todos os momentos dela. Dor não significa que a gente está derrotado. Dor significa que a gente está sentindo. Derrota é outro caso, né? É outro assunto. Derrotado nós não somos, nós não estamos. Eu falo isso, estou aqui na frente, estou até ao vivo para algumas pessoas. Nós não somos derrotados, nós estamos sentindo sim, mas não derrotados. Está tudo bem conosco, Deus está trabalhando e é muito bom isso. Então, hoje, às 18 horas, nós vamos estar aqui num culto e depois uma ministração sobre altar restaurado. E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Ok? Então, marca o encontro com Deus e conosco hoje às 18 horas. E seja ministrado e estará fechando. Estaremos fazendo também a ministração da oração final sobre tudo que foi feito. Que Deus abençoe vocês poderosamente, né? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos? Que o amor de Deus, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mais uma vez, obrigado, Isabela, por aceitar. Eu acho que você é muito melhor do que eu. É verdade, estou falando a verdade, irmãos. Hoje eu tô atrás de muita gente que está apontando por aí afora. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aí, né? E foi muito bom. Eu iria ministrar, mas eu acho que eu não estava tão bom. Então, acho que já tinha algumas pontadinhas ainda. Deus abençoe. Obrigado. Os nossos visitantes, Deus abençoe.